Bom dia a todos, colegas. Vamos iniciar a sessão de julgamento da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF, no período da manhã do dia 11 de junho de 2021. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Biapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós temos na pauta desta manhã processos de duas empresas com participação de patronos. Nós temos os processos de números referentes aos itens 261, 262 e 263 da contribuinte Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A., Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A., de relatoria do Márcio, em relação a esses três itens a pedido de sustentação oral por videoconferência. E em relação aos itens de número 273 a 277 da contribuinte Ara Cruz Celosa S.A., a pedido de acompanhamento. Nós vamos então iniciar a sessão de julgamento por esses processos. Nós sempre damos preferência aos processos quando tem... Agora foi. Estou vendo vocês com a imagem congelada. Vocês conseguem me ouvir? Consigo sim. Estamos sim. Então tá. Francisco, tu consegue nos ouvir? Você está ouvindo a gente, Francisco? Acho que não, Dene. Está ouvindo a gente, Francisco? Francisco? Mas eu acho que a internet dele está instável, porque a imagem dele não está definida. Está conseguindo ouvir, Francisco? Agora eu comecei a ouvir você, porque agora sim. Porque se ele está vendo a gente congelado, o que importa é que a gente está vendo ele, né? E se ele consegue nos ouvir. Tá. Está ouvindo, está vendo? Tá, eu acho que dá para seguir assim. Tá, perfeito então. Então, colega... Bom dia, gente. Bom dia, Francisco. Inclusive, nós estamos começando... Essa semana está tendo muita inconsistência, muita instabilidade no sistema, muita dificuldade de conexão e algumas vezes já começamos com certo atraso por conta desse problema de conexão. Hoje é um desses dias, né? O conselheiro Francisco está tendo problema lá com a internet dele. Mas acho que agora vai dar certo. Então, colegas, para os itens de número 261 a 263 teremos sustentação oral por videoconferência. E em relação aos itens 273 a 277, teremos acompanhamento de patrono. Então, faremos esses processos primeiramente e depois faremos os demais. Eu até sugiro a gente fazer esses processos e depois fazermos as vistas de mesa que ficaram da semana e aí, na sequência, fazemos as pautas, os itens da pauta da manhã. Nós vamos então começar pelo item 261, que é da Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A. O patrono é o que vai fazer a sustentação oral, o doutor Afonso de Souza Oliveira. Janaíne, então peça ao patrono então que compareça na nossa sala para acompanhar a leitura do relatório e daí na sequência fazer a sustentação oral. Pode convocar o patrono, Janaíne. Ok, presidente, farei a convocação. Itens 261 a 263, doutor Afonso, seu processo será julgado agora. Vamos verificar a mensagem no chat. O patrono foi convocado, presidente. Ok, obrigado, Janaíne. Doutor Afonso. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Afonso, seja bem-vindo à nossa sala virtual de julgamento. Nós vamos fazer agora o julgamento dos itens 261, 262 e 263 da Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A.
Esses 3 itens são de relatoria, são todos da mesma contribuinte, e são de relatoria do conselheiro Márcio. Eu vou pedir, o Márcio vai iniciar pelo item 261, vou pedir a ele que faça a leitura do relatório, e na sequência, aí ele dou a palavra para a sustentação oral por 15 minutos. Márcio, então pode iniciar então pelo 261, a leitura do relatório. Se puder fazer um resumo, Márcio. Presidente, Oi, pois pela ordem, por favor. Indagar o relator se haveria possibilidade de nós julgarmos, ou então eu fazer a sustentação dos 3 processos, já que eles têm correlação. Então tá, tranquilo, pode ser. Mas eu vou pedir pro relatório fazer a leitura do relatório, para a turma se situar, né, no caso. Aí eu lhe dou a palavra, o senhor faz a sustentação oral, que vale, vamos dizer assim, para os 3, né? E se o senhor quiser fazer levantar uma questão de fato em relação aos outros, daí o senhor pede a palavra daí. Então, Márcio, pode fazer a leitura do relatório, um resumo, se possível, tá? Ah, bom. É só também uma sugestão, se o relator não se incomoda de fazer a da obrigação acessória na hora do julgamento da obrigação acessória, porque é um pouquinho diferente, embora sejam autos decorrentes, mas é um pouquinho diferente das 2 de obrigação principal, se ele não se incomoda, é só uma sugestão. Porque ele tem as 3 sustentações orais. Pois bem, quando ele falar, quando passar a palavra, trata-se de autos de infração referentes à contribuição patronal e outras entidades terceiras do período de 10 de 2007 a 7 de 2008, de que o contribuinte tomou conhecimento em 2012, em novembro de 2012, referente a contribuições incidentes sobre comissões de corretagens pagas a segurados, obtidas a partir de valores de comercialização de imóveis na DIMOB, não declaradas em GFIP, em 3 levantamentos. Aí vocês podem ler aí, tem o levantamento BC Empresa Corretores, BC Empresa Férias Empregados, BC Empresa RPA. Na impugnação, o contribuinte requeriu a nulidade por vício no mandato de procedimento fiscal e também por cerceamento no direito de defesa, alegou a decadência dos fatos geradores ocorridos em outubro de 2007, em procedência do lançamento no ano de 2008 por inexistência de fato gerador, e duplicidade da cobrança em face ao processo que nós julgaremos logo depois, né, o processo 262, o item da pauta 262. A autoridade rejeitou o pedido de nulidade, mas reconheceu a decadência do crédito constituído em outubro de 2007, justificou a inocorrência de bis in idem com este processo da pauta 262 e rejeitou o pedido de juntada posterior de documentos. No recurso voluntário, o contribuinte basicamente reitera as razões da impugnação em relação à nulidade e também em relação à ausência de folha de pagamento no ano de 2008, é o relatório. Ok, Márcio, Dr. Afonso pode então iniciar a sua sustentação oral. Presidente, o relator solicitou que a sustentação fosse separada, mas eu vou pedir vênia ao relator para poder mencionar o processo de obrigação acessória. Infelizmente, a gente não tem como dissociar uma coisa da outra, eu vou precisar trazê-lo aqui nesse momento. Primeiramente, bom dia, seu conselheiro presidente, seu conselheiro relator, a quem cumprimento, aos demais conselheiros da Colenda segunda turma. O caso em comento, ele é um caso complexo, e eu vou tomar um pouquinho do tempo de vossas senhorias. A gente precisa, antes de explicar os 3 processos que estão aqui pautados para julgamento hoje, trazer um contexto fático tanto do mercado imobiliário, principalmente o mercado imobiliário que nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, e também trazer um contexto fático da situação que aconteceu no ano de 2007 e 2008 em relação especificamente à empresa recorrente. Primeiramente, o mercado imobiliário, acho que é do conhecimento de todos, é um mercado complexo. Muitas das vezes você tem um empreendimento imobiliário onde você tem uma construtora, uma incorporadora e você tem outros agentes atuando nesse meio, como, por exemplo, as corretoras, como é o caso da empresa Patrimóvel, Consultoria Imobiliária S.A., aqui recorrente, e você tem também os agentes autônomos, os corretores, que eles podem, em certo momento, estar associados a um empreendimento da Patrimóvel, a um outro momento ao empreendimento de uma outra corretora, e isso não os vincula àquela empresa que está associada àquele empreendimento imobiliário, até porque muitas das vezes você tem várias corretoras associadas ao mesmo empreendimento imobiliário. Esse é o primeiro ponto fático relacionado ao mercado imobiliário.
O segundo ponto fático que nós temos em questão é o que ocorreu no ano de 2007 e 2008. Aqui nós estamos julgando um caso e o nome da recorrente é Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A. E eu vou ressaltar para vossas senhorias o CNPJ da empresa. E não é por questão de decorar, é porque ele tem um sentido de ser. O CNPJ é 42 128 512 001 88. No ano de 2007, final de 2007, a empresa Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A., ela se cindiu. Houve uma cisão dessa empresa e uma nova empresa foi criada. No começo de 2008 ainda não havia a formação dessa empresa, mas a nova empresa criada tem a seguinte denominação social: LPS Patrimóvel Consultoria de Imóveis S.A., cujo CNPJ é 08 904 611 001 76. O meu objetivo aqui é demonstrar para vossas senhorias que são dois CNPJ distintos. Tem o CNPJ da recorrente e tem o CNPJ da empresa que foi cindida. Pois bem, a empresa que surgiu com essa cisão, ela não tinha ainda estrutura suficiente para funcionar no começo do ano de 2008, de forma que contraiu um mútuo com a Patrimóvel, e a Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A., que é a hora recorrente, disponibilizava o saldo desse mútuo não na conta corrente da empresa que contraiu o mútuo, mas a pedido dessa empresa, ela disponibilizou na conta dos funcionários dessa nova empresa. Todos os funcionários da empresa Patrimóvel foram deslocados para a nova empresa, que surgiu a partir da cisão. Essa nova empresa, LPS, Patrimóvel Consultoria de Imóveis S.A., que foi a empresa que surgiu, ela incorporou todos os funcionários. Basicamente, houve a baixa na carteira dos funcionários da Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A., hora recorrente, para a LPS, que contratou esses funcionários, a LPS Patrimóvel Consultoria. Colocado dessa forma, eu acho que tem por esclarecer essa questão, começarei abordando os processos administrativos que estão em pauta. E peço vênia aqui de novo ao relator para poder mencionar o processo de obrigação acessória, que não tem como ser desvinculado. O processo de obrigação acessória é o 2012-44 e eu vou começar por ele, porque nós precisamos entender que no ano de 2008 a empresa Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A. não possuía empregados. Então, por isso, ela não detinha folha de pagamento. Nesse processo de obrigação acessória, a Receita Federal lavou 3 autos de infração. Primeiro, o auto de infração 594, final 594-6, que foi lavrado para cobrança, no entender da fiscalização, a recorrente não apresentou os arquivos de folha de pagamento em formato digital MANAD. O auto de infração de final 5881, onde aponta que a recorrente não apresentou folha de pagamento em relação ao ano calendário de 2008. E, por fim, o auto de infração 5911, que foi lavrado por, supostamente, a recorrente ter deixado de lançar mensalmente, em títulos próprios à contabilidade, os fatos geradores da contribuição previdenciária. A primeira questão que nós temos aqui é uma questão de nulidade latente, quanto ao processo 5946. Porque ele indica o dispositivo legal de forma incorreta. No relatório fiscal, na página 3, ele faz menção à Lei 8.212, quando o próprio acórdão, que ora se recorre, reconheceu que essa não era a legislação correta. A legislação correta era 8.218. Embora o acórdão tenha reconhecido o erro da fiscalização, se aponta que não ocorreu nulidade, porque não houve prejuízo. A questão da prejudicialidade, excelências, principalmente quando nós tocamos aqui em questões tão frágeis como são as garantias do devido processo legal, elas não têm que ser entendidas no caso concreto. Você tem que entender a prejudicialidade ao homem médio. Não é necessário que você contrate um profissional especializado para trabalhar aqui dentro do processo administrativo. Seria o homem médio prejudicado no seu direito de defesa em razão do erro do dispositivo legal? Essa é a pergunta que faço a vossas senhorias para o reconhecimento da nulidade nesse caso. Você tem ainda que o acordo recorrido, ele reconheceu a improcedência do auto de infração de final 5881. Esse auto de infração é o que lavrou a multa pela não apresentação de folha de pagamento. Basicamente, o que o acórdão reconheceu foi
a empresa está me dizendo que ela não tinha funcionários, e por isso ela não tinha folha de pagamentos. Eu não posso exigir algo impossível. O acordo recorrido reconheceu, eu não posso exigir folha de pagamento. Como que eu vou exigir algo impossível da empresa me apresentar? Da mesma forma, se eu não posso exigir folha de pagamento, eu não posso também exigir o arquivo vinculado à folha de pagamento em formato MANAD. Você não consegue dissociá-los. Se eu não tinha empregado, eu não tinha por que ter esse arquivo. Mas ainda que eu tivesse, nós trouxemos aqui a folha 64, que a própria fiscalização reconhece. Apareceu uma mensagem aqui. Vou continuar. A própria fiscalização reconhece as folhas 64 quando intima pela quinta vez a recorrente no termo de intimação 05, peço licença a vossas senhorias para abrir aspas, a fiscalização diz: foram apresentados 2 arquivos MANAD distintos. Um deles contém informações relacionadas ao primeiro trimestre e segundo trimestre, e outros informações do terceiro e quarto trimestre, e aí vem discorrendo sobre as divergências entre essas questões e a GFIP. Mas para chegar a essa conclusão, você tem que necessariamente assumir que houve apresentação do arquivo MANAD, ainda que ele não fosse exigível para a recorrente. Tem-se ainda um terceiro motivo da fiscalização, que exigir tais arquivos referentes à folha de pagamento, que frisa, não foi elaborado, por inexistir trabalhadores para o período, porque ela verificou nas contas do livro diário, e aí ela traz as contas, e até nós reproduzimos para vossas senhorias nos memoriais apresentados, que essas contas se referiam à folha de pagamento. Mas não se referem. Essas contas se referem à distribuição de lucros, e essas contas se referem a uma questão de mútuo, embora apresentem o nome de uma pessoa, em uma delas, o nome de uma pessoa física, e no outro o nome de uma pessoa jurídica, que é o senhor Rubens Vasconcelos, que era o principal acionista da empresa, e que também era o diretor nessa época da empresa. Tal motivo ainda é fundamento da insubsistência do auto de infração de final 591. A fiscalização aponta que nas contas que eu acabei de mencionar para vossas senhorias, o senhor Rubens Vasconcelos e a Rubens Vasconcelos Imóveis LTDA seriam relativos à remuneração. Porém, tais contas, como eu já disse, dizem respeito a mútuo e à distribuição de lucros. Vou trazer aqui agora para vossas excelências um pequeno apontamento do processo 2012-33. Esse processo objetiva, e é esse que acredito que o relator tenha trazido para julgamento em primeiro momento, é a contribuição previdenciária. E aí eu vou trazer para vossas excelências, peço de novo escusa para poder ler, o dispositivo invocado no auto de infração para a exigência desse tributo. Foi o artigo 22, inciso 3, da Lei 8.212. A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social é de, inciso 3, 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, aos segurados, contribuintes individuais que lhe prestem serviço. O dito processo, ele contém uma nulidade evidente. E aqui, embora a Delegacia de Julgamento tenha reconhecido que o período de 2007 já decaiu, nós não podemos dissociá-los aqui desse processo, e principalmente da lavratura do auto de infração. Principalmente porque a fiscalização considerou o ano de 2007 para efeito de arbitramento. Você tem aqui uma evidente nulidade, porque o mandado de procedimento fiscal, ele detinha a delegação do período específico, de 1 de 2008 a 12 de 2008. A fiscalização, faltando 15 dias antes da lavratura, abarcou o período também de 2007. E aqui, a partir do momento que nós reconhecemos a nulidade do mandado de procedimento fiscal, nós também temos que reconhecer a nulidade do lançamento. Peço novamente, escusa a Vossa Excelência, para ler um trecho do Acórdão 2202-00517, da lavra da relatora Maria Lúcia Moti de Aragão, que no ano de 2010 disse: o mandado de procedimento fiscal, o MPF, não é mero instrumento de controle interno, constituindo-se como ato preparatório e indispensável ao exercício do lançamento, sem o qual o procedimento fiscal não pode ser convalidado. Então, peço a Vossas Excelências
que atenção específica com relação a essa questão da nulidade do procedimento fiscal, que gera também a nulidade do próprio lançamento. A gente tem ainda uma questão de nulidade que foi, embora a DRJ não tenha reconhecido isso, a DRJ fez uma espécie de conversão em diligência. A DRJ mandou a RFB esclarecer questões nesse caso. Quando você tem isso, você tem necessariamente uma deficiência de fundamentação do lançamento fiscal. Isso não pode ser convalidado nem pela DRJ, que pediu esclarecimentos para a Receita, nem por esse colendo conselho. Essa é uma questão de nulidade evidente. Você tem ainda um cerceamento de defesa, na medida em que a recorrente não sabe exatamente como foi feito o arbitramento. Em questões de arbitramento, você tem que ter tanto a base de cálculo como o fato gerador, como você tem que ter a forma como foi calculado aquele tributo de forma muito clara, para permitir ao contribuinte, se for o caso, apresentar suas razões, inclusive cálculos que contrapõem o arbitramento, apresentando a realidade dos fatos. No mérito também, nobres conselheiros, o auto de infração não pode subsistir. Isso porque a fiscalização, supostamente, constatou por meio de circularização com os maiores adquirentes de imóveis valor de comissões pagas em 2008, lançadas na contabilidade em algumas contas, e aí são citadas as contas, considerando tais lançamentos como remunerações aos corretores. Como eu disse para vossas senhorias, no ano de 2008 não haviam empregados. Os empreendimentos que a fiscalização aponta, onde entrevistou e tomou depoimento de possíveis corretores que trabalhavam para patrimóvel, eles não podem ser tão bem aceitos assim. Como eu disse para vossas excelências, houve uma excisão da empresa. A nova empresa também se chamou Patrimóvel. Tanto que, se vossas senhorias forem verificar as perguntas feitas pela Receita Federal a esses supostos corretores que disseram que prestaram serviço para Patrimóvel, a pergunta foi: você prestou serviço para Patrimóvel? Mas a pergunta deveria ser: você prestou serviço para a Patrimóvel, Consultoria Imobiliária S.A., CNPJ 42, 128, 512, 00108? Porque à medida que você pergunta, você prestou serviço para Patrimóvel, evidentemente que poderia, e como houve, uma resposta no sentido de que sim, prestei serviço para Patrimóvel. Mas qual Patrimóvel? É a hora recorrente ou foi a empresa que surgiu após a cisão? No ano de 2008, a recorrente, como eu disse, não possuía empregado, pois, como já informado, tinha um processo de cisão. Como a outra pessoa jurídica, como também já apontei para vossas senhorias, não estava estruturada, essa tomou um empréstimo com a recorrente, de sorte que o valor foi disponibilizado pela recorrente às pessoas elencadas pela mutuária, que no caso equivaliam ao 13º dos empregados dessa empresa nova que surgiu. Não houve assim, conselheiros, pagamento de comissões, honorários da diretoria ou férias pelo recorrente no ano de 2008. A prova disso é que as pessoas supostamente relacionadas pertenciam ao quadro de funcionários da empresa que surgiu com a cisão. Inclusive, nós trazemos nos autos a folha de pagamento dessa nova empresa. Se a Receita Federal tivesse me relacionado às pessoas para as quais ela estava fazendo o lançamento, seria simples, eu simplesmente trazer, essa pessoa está vinculada a tal empresa e está aqui o recolhimento dessa nova empresa. Como o arbitramento não foi dessa forma, nós não conseguimos fazer essa vinculação. Os lançamentos do período de 2007 já foram cancelados pela decisão da DRJ, de forma que subsistem aqui apenas os do ano de 2008. De toda forma, o cálculo utilizado tampouco socorre à manutenção do auto de infração. A fiscalização, ela tomou como média apenas os maiores valores negociados, quando estavam à sua disposição, inclusive os menores valores, que, se considerados, revelam uma média de corretagem inferior à apurada. Também no cálculo, a média simples não se apresenta como um fator escorreito, dado que diversos fatores, e aqui nós não podemos tomar que em todos os casos se aplica a mesma porcentagem de corretagem. Muitas das vezes você vai ter um empreendimento imobiliário que, devido ao seu volume, o seu percentual de corretagem é muito menor do que no caso concreto. Não bastasse, tem-se ainda que as comissões são conhecidas da Receita Federal, tanto que estavam na contabilidade da recorrente. Não havia razão para o arbitramento.
Conforme o entendimento que nós trouxemos, inclusive, ao conhecimento de vossas senhorias nos memoriais entregues a vossas excelências, o CARF aponta que o arbitramento ele deve prescindir ou deve ser indicado algum indício de sonegação ou apresentação deficiente de documentação. No caso concreto, a Receita Federal exigia da requerente para um arbitramento, vamos dizer, um pouco mais condizente, as escrituras dos imóveis que ela participou. Só que essas escrituras não estão à disposição da recorrente. As escrituras ficam com o vendedor, com o comprador e com o cartório. A corretora, ela tem um contrato de prestação de serviço, mas isso não está na escritura. O valor da escritura, o valor de corretagem da escritura, ele representa um todo daquele sistema. Você tem a corretora, você tem um profissional autônomo, que é o corretor, você tem muitas das vezes o empreendimento imobiliário recebendo também uma parcela dessa corretagem. A exigência da escritura, portanto, dos negócios que intermediou, não pode ser imposta para a recorrente. Apenas o comprador, o vendedor, o cartório dispõe dessas cópias. É o fisco responsável pelas acusações da recorrente que deve perquirir os elementos que subsidiam o lançamento tributário real e não por arbitramento. Ademais, o fisco tomou como parâmetro o cálculo da média da corretagem dos valores de 2007, os quais, como eu já disse a vossas senhorias, primeiro, por uma questão de autoridade, não poderiam estar aqui, e segundo, foram considerados como decaídos pela DRJ. Não bastasse, é notório que no ramo imobiliário você tem uma parceria que é fundamental. Tanto é assim que a incorporadora, a corretora, as pessoas jurídicas, os corretores, as pessoas físicas profissionais autônomos se unem em prol de um empreendimento. E como eu disse, o valor expresso na escritura, ele não pode ser entendido como um valor que foi auferido exclusivamente pela hora recorrente. Temos, por fim, que os valores do item A4, página 8 do relatório fiscal, já estão sendo cobrados pelo processo que eu mencionarei agora, com Vossa Excelência, que é o processo 2012-08. Quanto a esse processo, os autos de infração de final 4771 e 4708 objetivam, respectivamente, a cobrança de contribuição previdenciária sobre os pagamentos de contribuintes individuais em venda de imóveis, férias de empregados e comissões pagas, obtidas e o levantamento feito a adquirente de imóveis e contribuição para terceiros. Nesse que eu acabei de mencionar com Vossas Excelências, baseava-se na DIMOB, porque supostamente a Receita Federal tomou esse parâmetro para o arbitramento. Voltando ao caso, esse último caso, a competência de 10 de 2007 já foi excluída pela DRJ, mas o mesmo contém nulidades, e são as mesmas nulidades que nós já elencamos no processo anterior. Mas quanto ao mérito também, o lançamento ele não pode persistir. Como já explicado, ocorreu a cisão da sociedade, outra pessoa jurídica surgiu. Então, os mesmos argumentos que nós trouxemos aqui para o processo anterior se aplicam a esse processo. E você tem ainda uma questão que a folha de pagamento, juntada às folhas 183, 204 do processo administrativo 2012-44, que foi o primeiro processo que eu mencionei, e por isso, relator, peço novamente desculpa por ter mencionado, mas não teria como dissociar uma questão da outra, ele apresenta a razão social e CNPJ distintos da hora recorrente. Os valores, portanto, lançados na contabilidade, na conta 3211003, que é o objeto desse processo, dessa aplicação, são mutantes disponibilizados em razão do mútuo, a mutuária. Seja pessoa física, seja pessoa jurídica, nós temos aqui um negócio clássico de direito civil. E eles não representam de forma alguma valores sobre os quais possam se incidir contribuição previdenciária. Também é assim que as pessoas relacionadas com comissões, honorários da diretoria ou férias pertencem ao quadro funcionário da empresa mutuária. E a diferença de datas apenas se deu em razão da nova escritura contábil. É necessário esclarecer que a própria DRJ reconhece isso no acordo, porque tendo essa organização, nova organização empresarial da empresa no ano de 2007 e 2008, inclusive a contabilidade se modificou. Então você teve uma apropriação em outro dispositivo, em outro mecanismo de contabilidade, onde esses valores eles foram exportados. A DRJ já deixou isso muito claro no acordo. Com essa modificação, assim nós temos que tais valores, embora lançados em junho, representam pagamento de janeiro, como reconheceu o
próprio acórdão da DRJ. Ou seja, esses valores que se perseguem nesse auto de infração e nesse processo não representam fatos geradores da contribuição previdenciária, porque derivam do mútuo que ocorreu entre a empresa que cindiu e a nova empresa que surgiu. Peço novamente desculpa a Vossa Excelência pela delonga e pelo tamanho da sustentação oral, mas são casos complexos, e assim a recorrente espera que sejam reconhecidas as unidades do auto de infração, pois, como já falei aqui, estamos lidando com garantias fundamentais, são horários do devido processo legal, que esse CARF sempre passa uma mensagem para as DRJs e para a Receita Federal de quais são os parâmetros do devido processo legal, ou caso Vossas Senhorias, assim não reconheçam a reforma do acordo da DRJ para considerar a inexistência de fato gerador da contribuição previdenciária ou das multas por descumprimento de obrigação acessória, ou mesmo, se assim não entenderem, seja determinada nova apuração dos valores devidos com uma base de arbitramento justa e não a que foi apresentada pela Receita Federal. Novamente agradeço ao relator, agradeço, senhor presidente, e agradeço aos conselheiros pela disponibilização e por ter ocupado o tempo de Vossa Excelência. Obrigado. Ok, doutor Afonso. Márcio, pode então iniciar a leitura do voto. Item 261. Antes de iniciar a leitura do voto, só queria fazer um parêntese, que algumas das questões deduzidas pelo doutor Afonso, elas não estão presentes no recurso voluntário, como, por exemplo, o cálculo, essa média apurada, né, do cálculo das corretagens, a questão também do mútuo, que está, na realidade, deduzido no recurso voluntário, é a nulidade do mandato de procedimento fiscal, a ausência de folha de pagamento em razão da cisão em 2008, e também a duplicidade da cobrança em comparação com o processo de item 262. Feito esse esclarecimento, eu começo aqui a leitura do voto. Em questão do mandato de procedimento fiscal, o mandato de procedimento, originalmente emitido de janeiro a dezembro de 2008, sofreu uma alteração em 16 de outubro de 2002 para ampliar o procedimento fiscal de outubro de 2007 a dezembro de 2008. Ainda assim, houve questionamentos de fato a respeito dos anos 2005, 2006 e 2007. Contudo, posição de nossa turma, também posição majoritária no CARF, de que vícios existentes no MPF não inquinam a atividade de lançamento, por se tratar um MPF de instrumento de planejamento e controle das atividades de fiscalização, dispondo sobre a alocação de mão de obra fiscal segundo prioridades estabelecidas pelo órgão administrativo. É uma ferramenta interna de planejamento e gerência das atividades de fiscalização, de modo que eventuais irregularidades verificadas em sua omissão ou prorrogação não invalida o ato de infração, pois não elide a atividade de lançamento prevista no artigo 142 do Código Tributário Nacional. E aí eu carrego ao voto, 3 acordos contemporâneos da Câmara Superior de Recursos Fiscais nesse sentido. Cabe ressaltar que o presente lançamento foi regularmente constituído por autoridade competente e preenche as exigências formais previstas na legislação de regência, sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram corretamente identificados na auto de infração, não havendo vícios que seja a sua nulidade. Com relação à questão da diligência, de fato houve uma diligência para que a autoridade preparadora tirasse algumas dúvidas em relação ao lançamento, esclarecesse alguns pontos controversos em relação ao lançamento. Essa diligência foi dada ciência ao contribuinte, foi dado conhecimento ao contribuinte, mas também não houve dedução nada no recurso voluntário em relação à diligência por si, ao cessamento do direito de defesa da diligência. Também é uma matéria só para tipo de esclarecimento. Com relação à ausência de folha de pagamento, que é a segunda matéria deduzida no recurso voluntário, eu me amparo no permissivo do parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF, por estarem a conclusão alcançada pelo órgão julgador em consonância com o meu entendimento. Farei a leitura na íntegra. Na peça de defesa, arguiu a impugnante que não tinha folha de pagamento relativa ao ano de 2008, pois tinha acabado de sair de processo de decisão parcial, e a empresa cindida iniciou suas atividades com empregados que eram da impugnante. Contudo, a autoridade fiscal verificou a existência de lançamentos nestas contas, comissões a receber, honorários da diretoria, serviços de corretagem,
férias e serviços de corretagem PF, cujos valores se refeririam a contribuições previdenciárias no período. Assim, a fiscalização constatou, através de circularização com os adquirentes de imóvel, selecionados dentre os adquirentes que pagaram os maiores valores de comissão em 2008, verificados nas contas comissões a receber, que a impugnante pagou comissões a corretores, gerentes, diretores, sócios, pessoas físicas. O registro na contabilidade de pagamento de corretagem a contribuinte individual com declaração passante de FIP e que, apesar de intimada, a impugnante não explicou a que se referia o valor lançado na conta férias. Cabe ressaltar que a feitura da contabilidade e os documentos estampados respectivos lançamentos são de competência e guarda da empresa, cabendo ao fisco o dever de intimá-la para apresentar os esclarecimentos e documentos necessários à realização do procedimento fiscalizatório. Não obtendo resposta satisfatória, a este cabe as consequências legalmente previstas. Do exposto, verifica-se que o fisco empreendeu esforço para dirimir qualquer dúvida que pairar os valores lançados pela empresa na contabilidade. Tanto é assim que intimou a esclarecer os lançamentos contábeis e, sem êxito, apresentar a folha de pagamento. Assim, restou a fiscalização lançar os valores das mencionadas contas contábeis como base de cálculo de contribuição previdenciária. Verifica-se que do impugnante é o ônus de demonstrar documentalmente a regularidade dos lançamentos em epígrafe. Teve oportunidade para fazê-lo, quer na ocasião da inspeção, quer agora na impugnação, não haver assim como deliberar em favor de seu pleito, sorte que restam incólumes os lançamentos em questão. Com relação ao bis in idem, essa base de cálculo, a base de cálculo deste lançamento, são as contribuições previdenciárias lastreadas nos recibos de pagamentos autônomos, enquanto do processo que nós iremos julgar, o 262, as mesmas contribuições, mas com base em imóveis, de modo que inexiste o bis in idem. Na realidade, eu acho que eu troquei só, né, a redação aqui. Não, está certo, está correto, é isso mesmo. Aqui é baseado apenas nos recibos de pagamentos de autônomos, no 261. Portanto, com essas considerações, presidente, voto em negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Márcio, o microfone está ligado. Meu microfone? Sim. O teu microfone. Eu não sei se acontece no de vocês, mas quando o de vocês está ligado, na minha gravação aqui faz um eco. Colegas, em relação ao item 261 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator, o processo? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Vista. Ok. Será desse só ou de todos, Gregório? Aí, certamente de todos. Eu acredito que deva ser de todos, né? Não dá para ser só vista de um. Correto. Ser vista só de um. Só um instantinho, colegas. Presidente, eu já apresento os outros dois também, para...
Tá, colegas, então para o item 261 da pauta, da Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A., ficará assim resultado. Vista para o conselheiro Gregório. O relator apresentou seu voto, negando provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Luiz acompanhou o relator. Na sequência, houve pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. Como eu preciso registrar na ata a sua decisão, então é bom que você, pelo menos a leitura do voto, pelo menos um resumo do voto e a conclusão, só para a gente poder, a turma... O doutor Afonso, ele levantou a mão. Pois não, doutor? Presidente, um esclarecimento muito rápido e, de fato, com relação à conta que é apresentada em 13º salário, a explicação foi que essa conta refere-se ao mútuo, só que o mútuo foi disponibilizado para pagamento do 13º salário dessa outra empresa que surgiu a partir da cisão. Então, houve apenas uma troca de nomes ali nas contas. Só prestando esse esclarecimento. Ok, então. Márcio, então, o item 262, pode fazer um resumo para nós do relatório e daí concluir isso para a gente poder registrar na ata aqui. O Gregório já adiantou que vai pedir vista, mas só faz um resumo do voto para nós. Tudo bem, o 262 também se refere à cota patronal, mas aqui a base de informações foi o arbitramento a partida de imóvel. Tem que substituir o relatório fiscal do outro, que eu acho que eu repeti os dois relatórios fiscais no mesmo ponto. No voto, as mesmas razões são deduzidas em relação ao mandato de procedimento fiscal, as quais eu rejeito. Aqui sim é mencionado sobre o cerceamento do direito de defesa em razão da diligência, também rejeito, pois a diligência foi dada sem seu contribuinte dos seus achados, e houve o atendimento a respeito de todo o princípio do procedimento administrativo fiscal. Com relação à improcedência do arbitramento, parto-me do permissivo do parágrafo 3º do artigo 57 do RICAF, o qual vou me furtar a leitura, até porque o processo vai ser convertido em vista e todos os conselheiros terão acesso a ele, também para prestigiar o tempo do doutor Afonso, o nosso tempo também. No pertinente ao fato de terem sido os clientes que remuneraram os corretores não contribuintes, eu trago uma decisão da STJ no RESP 519.260, que é uma decisão análoga que fala de corretores de seguros, mas que corrobora o entendimento do julgador de que a remuneração percebida pelo corretor de venda de imóveis refere-se à prestação de serviço da recorrente, não às pessoas a quem ele assiste. Com relação ao bis in idem, também rejeito essa argumentação, bis in idem com o item da pauta anterior. Minha conclusão aqui também é negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Colegas, em relação ao item 262 da pauta, o conselheiro relator também está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Da mesma forma que no primeiro processo, em que pese o Gregório já ter adiantado para pedir vista, eu vou perguntar ao Luiz como vota. Luiz, em relação ao item 262, como você vota? Relator, presidente. Relator? Ok. E o Gregório vai pedir vista, é isso, Gregório? Tá. Então, a mesma situação, o mesmo resultado de decisão para o item 262. Para o item 262 ficará assim o resultado. Vista para o conselheiro Gregório, o relator apresentou seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Luiz acompanha o relator. Na sequência, o pedido de vista, os demais conselheiros não votaram. E o último, que são as obrigações acessórias, só faz um resumo para nós, Márcio. Só que eu fechei aqui o arquivo errado. Eu tinha deixado esse por último, eu fechei. Então, 263, né, da pauta 263, ele se refere, como você bem citou, presidente, às obrigações acessórias. Foram 3 obrigações acessórias, sendo que, após o acordo de impugnação, foram mantidas apenas 2 obrigações acessórias. A primeira delas é o auto de infração, já aqui direto no voto, o auto de infração 51.019.5946, se reporta a não apresentação do arquivo MANAD. Nesse ponto, eu dou provimento ao recurso, eu dou provimento ao pedido do contribuinte por erro na fundamentação legal. Para mim, a base de cálculo para essa CFL é o artigo e a Lei 8.212, não a 8.218, fundamento aqui minha
explicação, já fiz essa fundamentação, inclusive, em um voto da conselheira Renata, apresentei esse voto, inclusive. Então, nesse ponto, eu estou me baseando também em decisões da Câmara Superior, entendimentos da Câmara Superior, para declarar a nulidade do auto de infração 51019-594-6, por erro na tipificação legal. Eu proporia a votação dessa nulidade, pois, se vencido essa nulidade, eu analisaria a procedência ou não do auto de infração. Eu acredito que deva ser feita a votação, ou, como o Gregório vai pedir vistas, eu vou fazer a apresentação do voto apenas com a leitura da nulidade. Então, o meu entender, ele é nulo. Eu não vou entrar no mérito da improcedência. Com relação à improcedência do outro auto de infração, 51019-591/1, se refere à escrituração da contabilidade. O contribuinte tornou a defender que o lançamento da conta Rubem Vasconcelos Imóveis e Rubem Vasconcelos referiam-se a mútua e distribuição de lucros. De autoridade julgadora, tem como contrapartida pagamento de salários, fatos geradores de obrigação, contribuição previdenciária. O documento número 7 é um instrumento particular de contrato de mútuo entre o contribuinte, mutuante, LPS, patrimônio, mutuária. Deveria ser liquidado até 31/12/2008, assinado em 31/12/2007. Em contrapartida, assim se manifestou a fiscalização. Eu vou focar a leitura, né, vai estar disponível para vocês. Então, segundo a fiscalização, o DOC 7 não comprova a natureza de mútuo ou dos lançamentos contábeis por se tratar de pessoa jurídica diversa. Muito menos o contribuinte trouxe a prova de que a parte restante dos lançamentos eram referentes à distribuição de lucro. De modo, mantém a infração. Meu voto, portanto, presidente, ainda provimento parcial ao recurso voluntário para anular o auto de infração 51019-594, dígito 6, por erro na tipificação legal, portanto, vício material, e apenas isso, mantendo naturalmente o outro auto de infração que restante da obrigação acessória. Ok, colegas, em relação ao item 263 da pauta, o conselheiro relator está reconhecendo a nulidade do auto de infração referente aos arquivos digitais, uma vez que a fiscalização lavrou o auto de infração e apurou o valor da multa devida com base na Lei 218, e no entendimento do relator seria a Lei 8.212. Erro no enquadramento legal, né? Então está anulando por esse motivo. Eu sei que a turma tem algum, não é unânime, né, nesse entendimento, mas vamos lá. Luiz, como você vota? O lançamento foi feito só para deixar bem claro, Márcio, pela 8.218. Pelo E o contribuinte e o patrão argumentou a nulidade. E você entende que é 8212, não é isso? Perfeito. Eu vou divergir, porque você já sabe o funcionamento, e vou só fazer um destaque, assim, bem breve, é que nessa jurisprudência que o Márcio, o conselheiro, resgatou, principalmente a primeira ali, no acordo 92027155, no meu entendimento, na lá em mente, tem um equívoco bem evidente, porque a lei 8212 não trata essencialmente sobre PIS e COFINS. Ela trata de de vários tributos, trata de prazos e tal, e no momento que ela vai tratar da multa, ela faz a graduação da multa lá nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 12, ela não se refere a nenhum tributo. Então, ela não trata essencialmente sobre PIS e COFINS. É bom dizer essas coisas, porque, às vezes, uma afirmação dessa passa a ser, se não for devidamente rebatida, ela passa a se tornar uma verdade, né? Então, eu vou divergir do relator para manter o lançamento. Gregório, vocês permitiriam fazer só uma consideração? A sua voz está baixa, Francisco. Dá para ouvir? Eu gostaria de saber se vocês permitiriam eu fazer uma consideração sobre esse processo, você e o Gregório. O Gregório seria o próximo que sinalizou vista. Pode falar, Francisco. E até mais para o Gregório. Não daria para a gente votar esse processo, não, e ele não sair em vista? Ou você entende que ele deve sair em vista? Você confia? Eu ia sugerir
Isso, eu ia Você sugerir. fala desse específico agora, Francisco? Está falando desse Isso. terceiro agora? Eu ia sugerir, mas o patrono pediu para que fossem julgados todos juntos. Então, até em respeito ao pedido do patrono. Eu acho que se é um processo independente, Márcio. Ele não é independente, ele é no mesmo procedimento de fiscalização. O que é independente, o que seria independente é que ele não trata de obrigação principal, mas de obrigação acessória só. E assim, não é só. Isso não é só um descumprimento de obrigação acessória, né? Você tem mais de um lançamento dentro dele, não é só essa multa. Ah, não, tá. São Não, três. Pois é. Não, são duas multas. Uma das multas já foi cancelada. O doutor Afonso pode até recordar bem, mas já foi cancelada uma que é da... Tem que resgatar aqui no voto. Só um minuto. Posso esclarecer, relator? Pode. Se me permite a palavra, o cancelado foi o 51019, 5881, onde a fiscalização aponta que a recorrente não apresentou folha de pagamento em relação ao ano calendário de 2008. Viu, Francisco, só para responder, eu vou manter o pedido de vista. Não, tranquilo. Até mais em função agora dessa confirmação de que a outra infração foi julgada já improcedente pela DRJ, e não sei, eu tenho que avaliar se de repente isso pode repercutir ou não na obrigação principal que eu quero analisar também. Tá. Colegas, então, Gregório, você é vista, né? Vista, então seria para votar à vista. Então tá, colegas, para o item 263 da pauta, ficará assim o resultado. Vista para o conselheiro Gregório. O relator apresentou seu voto, dando provimento parcial ao recurso voluntário para anular o auto de infração DEBICAD número 51019-594, dígito 6. O conselheiro Luiz divergiu do relator, negando provimento ao recurso voluntário. Na sequência, houve pedido de vista. Os demais conselheiros não votaram. Ok? Doutor Afonso, então, vista para os 3 processos, a gente retoma o julgamento no próximo mês. Ok? Perfeito. Bom dia a todos e obrigado pelo tempo de vocês. Bom dia, doutor Afonso. Bom dia, até a próxima. Bom dia, doutor. Agora, colegas, vamos fazer o julgamento dos outros itens da pauta, que são da mesma contribuinte, em relação aos quais há pedido de acompanhamento. Quer dizer, vamos ver se o patrono está aí. Janaíne. Sim, presidente. Janaíne, o patrono, só um pouquinho, dos itens 273 a 277, que é o Dr. Lucas, ele se encontra na sala de espera? Sim, ele está na sala de espera, presidente. Então tá, a gente vai então fazer o julgamento desses itens, são da contribuinte Aracruz Celulose S.A., o relator é o Rafael. Janaíne, pode então convocar o patrono a comparecer na nossa sala para acompanhar a leitura do relatório e, na sequência, fazer a sustentação oral. Pode convocar o patrono, Janaíne. Ok, presidente, farei a convocação. Ô, Deus, ele vai fazer a sustentação oral ou só acompanhamento? Só acompanhamento. O patrono foi convocado, presidente. Ok.
Janaíne, o patrono não está conseguindo a conexão? Eu já aceitei a entrada dele na sala, presidente, mas eu acredito que já está na sala. Entrou agora. Deu certo. Bom dia, doutor Lucas. Seja bem-vindo à nossa sala de sessão de julgamento. Márcio, você está aí, né? Sim. Ok. Eu acho que eu desliguei o microfone e tinha desligado a câmera. Tá certo. Doutor Lucas, vamos fazer agora o julgamento dos itens 273 a 277 da pauta, da contribuinte Aracruz Celulose S.A., de relatoria do conselheiro Rafael. É só acompanhamento, né, doutor? Pedido de acompanhamento. Então, é só para assistir o julgamento mesmo. Rafael, você vai fazer o julgamento na ordem da pauta? Vou, porque o primeiro, a matéria é distinta dos outros 4. Aí são 2 de VTN e outros 2 de VTN. Não, são os outros 4 de VTN, mas 2 decisões diferenciadas. Perfeito. Colegas, então agora nós vamos fazer o julgamento do item 273 da pauta, da Aracruz Celulose S.A. Item 273. Rafael, pode iniciar a leitura. Pode fazer um resumo do relatório e daí já passar para o voto, tá bom? Bom dia, doutor Lucas, tudo bem? A contribuinte para transcrever a situação fática discutida nos autos, integra o relatório do acordo 03060308 da primeira turma da DRJ de Brasília, de folhas 4.302 a 4.311. A contribuinte IPIF protocolou em 4 de 11 de 2009, as folha 1, o pedido de restituição, folha 3, com as razões anexas, folha 5 a 20. A contribuinte base o pedido de restituição do ITR na declaração de inconstitucionalidade, no que concerne a aplicação das alíquotas constantes na Lei nº 8.847 de 94, em diz respeito ao princípio constitucional tributário da anterioridade, o que acarretou recolhimentos indevidos de ITR, referentes ao exercício de 1994, relativos a centenas de imóveis rurais localizados no estado da Bahia, que alega ser proprietário. Em 28 de abril de 2011, a IRF de Ilhéus lavrou a intimação número 106 de 2011, as folhas 4.026 a 4.027, para a contribuinte apresentar os documentos comprobatórios que a legítima a requerer a restituição do ITR 94. Sanar a irregularidade da representação da sociedade e efetuar a qualificação do pedido de restituição. Essa intimação foi recepcionada pela contribuinte em 9 de maio de 2011, às folhas 4.034, e postou em 1º de junho de 2011 a correspondência de folhas 4.037 a 4.038, acompanhando os documentos de folha 4.039 e 4.238. Em 28 de 7 de 2011, a folha 1.425, a contribuinte postou a correspondência de folhas 1.702 a 1.704, acompanhados dos documentos, folhas 1.705 a 4.025. Informando que, junto às cópias dos documentos, que, embora a titularidade dos imóveis seja atribuída à sociedade Macuri Agroflorestal, essa transferiu sua exploração e, consequentemente, a sua posse e seu domínio útil, a Aracruz Celulose, incorporada pela requerente, transferindo-lhe, nos termos do artigo 31 do CTN, a responsabilidade sobre os pagamentos correspondentes ao ITR devido nos períodos sem apreço, e assim o direito à restituição. A contribuinte postou em 8 de agosto de 2011, a folha 4.254, a correspondência de folhas 4.241 e 42, acompanhados dos documentos, folha 4.243 a 2.453, na qual informa que procedeu à quantificação do montante atualizado a ser restituído, apurado aproximadamente no valor aqui, conforme planilha anexa. Por intermédio do despacho decisório da ERF de Ilhéus, número 103, de 6 de maio de 2013, foi indeferido o pedido de restituição, formulado pela reclamante, em face da decadência. Para tanto, embasou no disposto do artigo 165, inciso 1, combinado com o artigo 68, caput, inciso 1º do CTN.
conforme dispõe o ato declaratório 96 de 99. Além disso, em base ao deferimento pela falta de legitimidade da contribuinte para pleitear a restituição. Isso porque as notificações e comprovantes de pagamento apostados nos autos não guardam relação com a peticionária do indébito tributário. Apresentou a manifestação de conformidade que foi julgada improcedente. Aí eu destaquei a emenda para você. Intimada 27/11/2015, termo de folhas 4318, a contribuinte interpôs recurso voluntário, folhas 4.321 a 4.333, em 29/12/2015, no qual protestou pela reforma da decisão, sem dar razões ao relatório. O recurso voluntário é tempestivo e os demais requisitos de admissibilidade, assim conhecido. Posso continuar, né? Da legitimidade. O artigo 3º da Constituição Normativa da Receita Federal do Brasil, número 900, de 2008, que disciplina a restituição e a compensação das quantias recolhidas a título de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal, assim dispõe. Por oportuno, destaque o contínuo artigo 1º do CPR. Agora, em análise ao caso concreto, não vislumbra legitimidade a recorrente para o pleito da restituição do ITR. Isso porque ela não era o sujeito passivo da obrigação tributária à época que ensejou o pagamento pleiteado, posto que ela não era proprietária, titular de seu domínio útil ou possuidora a qualquer título dos imóveis listados nas planilhas, folhas 1667 a 1673, onde figuram como proprietários dos imóveis diversas pessoas físicas e algumas pessoas jurídicas, entre elas a citada Sociedade Empresária Macuri Agroflorestal S.A. Por sua vez, quanto aos documentos societários, folhas 4.237 e 4.296, do vínculo existente entre a recorrente e a antiga proprietária Macuri, e que esta transferiu a exploração dos imóveis e, consequentemente, a sua posse do domínio útil à cruz, incorporada pela requerente, tais documentos não provam que a sua legitimidade para o pedido de restituição, visto que os imóveis e comprovantes de pagamento estão em nome de pessoas físicas e algumas outras pessoas jurídicas que não possuem o citado vínculo. Assim, vou no sentido de negar provimento à legitimidade pleiteada. Posso continuar? Do mérito. A recorrente alega inaplicabilidade das alíquotas da Lei 8.847/94, referente ao ITR exercício 94. Porquanto, a este mérito oportuno, quanto a este mérito oportuno, transcreva a emenda referida ao recurso extraordinário 4.448.558.3. Recurso extraordinário, tributário, ITR. A nova configuração do ITR, disciplina pela MP 399, somente se aperfeiçoou com sua reedição em 7 de janeiro de 94, a qual, por meio do seu anexo, alterou os alíquotas do referido imposto. A exigência do ITR sobre esta disciplina, antes de 1º de janeiro de 95, viola o princípio constitucional da anterioridade tributária, artigo 150, inciso 3º, linha B. Recurso extraordinário que se nega ao provimento. É importante destacar que o mencionado lei acima não foi julgado em regime de repercussão geral, sendo assim, para o presente caso, a necessidade de interpretação da legislação tributária. Assim, deve ser analisado pelo previsto artigo 68, inciso 1º do CTI. Eu estou pulando a parte de legislação, que vocês têm acesso e vocês conhecem. E, por sua vez, o artigo 65 do mesmo diploma. Nesse norte, tratando-se de tributos de lançamento por homologação, como é o caso do ITR, deve-se observar que o pagamento antecipado já estima o crédito tributário, como previsto no artigo 150, inciso parágrafo 1º do CTI. Portanto, o pagamento estima o crédito tributário, conforme a legislação acima destacada. Assim, tem-se que o termo inicial seria previsto no artigo 68, inciso 1º do CTN, ou se esse termo deveria ser transladado para a data da publicação do acordo do STF, que declarava a constitucionalidade nos casos de controle consagrado, ou para a data da publicação da resolução do Senado, número 4995, no caso de controle de fundo. Objetivando esclarecer a questão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional emitiu parecer 1538/99, posicionando os seguintes termos. Posso pular, né? Posteriormente, considerando o termo do parecer acima, o secretário da Receita Federal do Brasil expediu a declaratória 96 de 99, seguinte, o prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição do tributo ou contribuição paga indevidamente, ou em seu valor maior que o devido, inclusive nas hipóteses de pagamento progressivo efetuado com base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso de 5 anos contados da data de extinção do crédito tributário.
artigos 165, inciso 1º, 68, inciso 1º, do Código Tributário Nacional. Por sua vez, com a edição da Lei Complementar 118 de 2005, não mais restaram dúvidas a respeito da tal matéria. E diante da pacífica situação, tem a súmula CARF número 91, um efeito vinculante. Assim, é descumprir que, visto que o pedido de restituição foi formalizado em 4 de novembro de 2009, já tinha decorrido o prazo decadencial do direito de a contribuinte pleitear a restituição referente aos pagamentos efetuados em 94, razão pela qual voto no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Passo exposto, voto no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. É o meu voto, presidente. Ok, Rafael. Colegas, em relação ao item 273 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de comentar o voto do relator ou processos? Não? Luiz, como você vota? Relator. Gregório? Relator. Francisco? Relator. Renata? Acompanhe. Márcio? Relator. Ana? Relator. Eu também acompanho o relator. Então, para o item 273 da pauta, da contribuinte Aracruz Celulose S.A., ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. E estou conseguindo andar também que acompanhou o julgamento o patrono da contribuinte, Dr. Lucas. Vamos agora para o item 274, também da contribuinte Aracruz. Item 274, pode iniciar a leitura, Rafael. Presidente, eu vou fazer o 274 e o 277, que entendo que o resultado é o mesmo, tá? Eu estou propondo um pedido de conversão de diligência, porque é o ataque ao VTN e a tela CIPT não consta nos autos. Então, vou só iniciar o 274. Foi arbitrado o VTN foi arbitrado com base na tela CIPT. Acontece que, ao consultar os autos, a tela CIPT não consta nos autos. E assim, então, eu estou propondo a diligência para apresentar, a Secretaria de Origem apresentar a tela CIPT consultável. Colegas, no item 274, a fiscalização, ela desconsiderou o VTN declarado e arbitrou o VTN com base no CIPT. A tela não está no processo, então. Você não tem como saber se foi considerada aptidão agrícola. Não. Isso. E aí você está propondo a conversão do julgamento de diligência para que a unidade de origem instrua os autos com essa informação. Tanto esse quanto o 277. 277, deixa eu ver lá. 277 é a mesma situação. É só a tela CIPT, né? Deixa eu só ver. Rafael, um pouco do auto, ele não faz referência não ao valor das características habitantes. Vou tentar abrir aqui para olhar, mas... A DRJ nesses dois, ela diz que foi que foi considerada aptidão agrícola? Fundamentação do grau de precisão 2, com a anotação da responsabilidade técnica total, contendo todos os elementos da pesquisa identificada. A falta de apresentação do laudo de avaliação e se gerou arbitramento de acordo com o valor da terra nua com base na informação do sistema CIPT. Secretaria. Mas não junta a petição, não junta nada. Porque a DRJ diz que foi com base no CIPT. Porque algumas notificações já vem especificada a aptidão, né? Neste caso aqui, não, acho que até o primeiro voto que a gente discutiu foi o da Ana, né, Ana? Que na notificação de lançamento vinha especificada a aptidão agrícola.
Mas nesse caso não veio nenhum e não consta nos autos a CIPT consultada. E essa tela, e o contribuinte aduz esse argumento de que Ele ataca o arbitramento, ele ataca. Não, ela ataca o arbitramento, mas ela ataca especificamente essa questão de que não foi observada a categoria de valor do teste. Não, ele junta um laudo, ele junta a manifestação, só que ele ataca que a sala CIPT não tem acesso, né? Que é o sistema interno da Receita. Não, mas eu vou discordar, porque a questão do CIP é a informação que é fornecida à Receita pelos organizações estaduais, ou até principalmente municipais, mas o contribuinte pode ter acesso a essas informações diretamente com o CIP. Isso não é a caixa de Pandora. O município alimenta o sistema da Receita, mas nada impede que o contribuinte tenha acesso a essa informação diretamente com o município. Nada impede. Tudo bem, mas aí se acerta. Inclusive, no caso do crítico vai fazer por média, ele apresentou um laudo. Eu não entendi, não é? Então tá, a gente baixa em diligência, vem até a CIPT sem aptidão agrícola, e aí? Aí eu sei complicado, né? Não, eu não estou questionando a diligência em si, sabe? Não, eu só quero esgotar as possibilidades de não se pedir. A questão do não acesso à tela CIPT é relativo, no meu entendimento. Eu poderia constar em outras formas. Eu acho que é relativo. Eu entendo que é relativo. Entendi. Porque, assim, você afirmou uma coisa que vem se repetindo quase como um mantra na turma, que o não tem acesso a essa informação. Ora, não tem acesso, vírgula. Essa informação, quando existe o convênio entre o município e a Receita Federal, ela vem via convênio, para facilitar a atividade fiscal. Mas nada impede que o contribuinte tenha essa informação, ou até mesmo quando a elaboração do laudo, quando nesse momento aí se faça, que eu já vi, inclusive, laudos fazerem isso, se busca essa informação diretamente no município. Nada impede. Não existe. Não é uma caixa de Pandora, é isso que eu estou falando. Não é deixado, é proibida o acesso. Não, eu me posicionei, eu falei de uma forma, entendi o que eu posicionei. Não, é porque você falou que várias pessoas já repetiram aqui nessa sala. Você não é. Entendi, não, concordo com você. Como ela habilitou com base na tela CIPT, ele apresentou um laudo, então, para não desconsiderar o ato do lançamento, eu estou completando diligência para apresentar a tela CIPT. Se a tela CIPT vir sem aptidão agrícola, não se presta a valer dela. Vale o laudo que ele apresentou. Entendeu? Mas, Rafael, eu sempre tive uma curiosidade, uma dúvida também do posicionamento da turma. Se ele apresentar um laudo, já não desconsideraria o arbitramento? O laudo atendendo todas as condicionantes da ABNT2? Sim. Aí sim. Mas ele não apresentou o laudo, Rafael? Mas se o arbitramento também não atende a aptidão agrícola, a gente tem o enunciado de turma do CARF, que é muito claro, que isso não se admite. Se ele trouxe o laudo e o laudo atende todos os pré-requisitos, não seria dispensável a conversão em julgamento de diligência? Sim, o Rafa, mas o laudo dele atende todos os requisitos da BNT? Atende, ao meu ver, sim. Então pronto, então não precisa de tela CIPT. Exatamente, era isso que eu estou pensando. Porque assim, a gente tem a graduação, você declara, mas você não prova pelo laudo, a gente arbitra. Mas se você traz o laudo e o laudo atende efetivamente todas as exigências legais, então vale o laudo. Sim, o laudo dele até se sobrepõe ao abatimento que, inclusive, siga a aptidão agrícola. O laudo dele até se sobrepõe a isso, de acordo com o que está na lei. O laudo dele que siga inclusive, isso está na notificação que o próprio fiscal manda para ele. Você me traga um laudo que siga todos os requisitos da BNT, se você quiser me demonstrar e me comprovar o seu valor
que você declarou na sua declaração. E o É assim que você apresentado só agora na RV, né? Só agora no RV, né? Mas tudo bem. Então, A gente aceita, né? A verdade, a gente aceita com base na verdade material. Eu peguei um caso parecido agora recentemente e quando eu recebi o laudo no RV, eu pensei em converter em diligência porque eu não sei se eu tenho competência para analisar se o laudo atende todos os requisitos da BNT2, entende? Como ele foi baixado no RV, talvez fosse a autoridade tributária analisar, né? eu acho que nós somos autoridade tributária também, nós temos condições de... Eu acho que não, porque não é uma coisa difícil. Você pega lá a norma e você vê se o laudo que ele te apresentou segue os requisitos da norma. Não é uma coisa que não é difícil. Não, exatamente. Não é nada. Isso não é uma coisa super complexa. É diferente de você pegar um laudo técnico que vai te dizer se aqueles requisitos de analisar se a marca é assim, se ela é ciliar, se aquelas fotos, se elas te comprovam, não é? O laudo de avaliação diz se o critério segue a aptidão 2 ou 3, se ele seguiu, ele vai te trazer. Você teve foram 5 critérios de 5 propostas de venda, tem esses critérios, é uma coisa mais simples. São critérios objetivos, Renata. São critérios objetivos, bem objetivos. Não, o laudo de avaliação de uma avaliação de uma APP também é objetivo, só que é uma coisa muito mais técnica, de um engenheiro florestal. Não é uma coisa que a gente tem. Eu não me sinto apta a avaliar uma coisa dessa, de fato. Agora, um laudo da BNT para você saber se preenche no caso de um BTN, não precisa para a gente ver. Na verdade, Renata... Você segue a norma, você precisa da norma. Pessoal, qualquer laudo de avaliação, os critérios são objetivos, eles estão de avaliação, estão na norma 14653, nos itens 1, 2 e 3. Só que o item 1 dá os contornos gerais, e o item 3, no caso de imóveis rurais, dá o específico para imóveis rurais. Mas todos os critérios, se você usar o laudo, os critérios técnicos que são estabelecidos na norma, na 14653, dígito 3, você tem plenas condições de fazer essas diferenças. Você não precisa ser um engenheiro para fazer isso. Sim, Luiz, valor da terra nua. Para você avaliar uma APP, uma área de patrimônio, área de proteção, lá, até esqueci o nome da área, uma área ambiental é diferente, é outro critério. Os critérios são definidos na norma. Bom, tudo bem, se você tem essa sabedoria, parabéns, eu não tenho. Pessoal, é o seguinte, se for para julgar e não converter em diligência, eu vou pedir vista do processo. Eu sugeriria a gente realmente converter o julgamento de diligência, tá? Para instruir os autos, fazer a proposta... Só te perguntando, o laudo foi juntado com o recurso voluntário. Tá, não, tranquilo. Porque aí eu vou pedir vista para analisar o laudo, ver se, né, não vou votar assim, né, até porque a proposta inicial do relator era realmente e vamos que a gente detecte alguma coisa no laudo, vai ter que baixar em diligência do mesmo jeito para instruir os autos com a tela do CIPT, com as informações. Eu sugiro a gente... Então eu posso somar na tua proposta, converte a diligência para juntar pela CIPT, mas também já faz análise do laudo, então, já traz também uma análise circunstanciada do laudo. Já vai converter em diligência, né? Pode ser, então. Aproveita a diligência, então. Aproveitando a diligência, faça análise do laudo apresentado no recurso voluntário. Isso. Já atende a BNT2, parará, né? Perfeito. Pode ser. Tu pega o termo da intimação e copia e cola na diligência. Mas ao teu posicionamento agora, tá? Eu me sinto honrado. Me converta ao seu posicionamento. Fiquei, olha, feliz de ouvir isso. Não vou precisar ver o laudo. Na verdade, para a gente aceitar... da unidade preparadora dizer que o laudo é a BNT2, sabe? Eu sei que vocês se sentem seguros para isso, mas eu não me sinto tanto, então eu me sinto mais confortável. Na verdade, para você aceitar ou rejeitar as informações do laudo, necessariamente você tem que fazer a inferência de acordo com a norma que rege o
rege esse tipo de documento. E a norma é muito simples, é a 14.653. O inciso 1, que é o inciso 1 que dá os contornos gerais, aliás, a 14.653.1 e a 14.653.3, que é exatamente a específica para imóveis rurais. Os critérios lá são muito objetivos. Né? Muito objetivos. Perfeito. Colegas, os itens em relação aos quais há pedidos de proposta de diligência é o 274 e o... Qual outro? 277. 77, né? Dani, é o 274 e 277, isso mesmo, Gregório. Eu estava anotando aqui a sugestão do Márcio aqui. Desculpa. Tá. Colegas, para o 244, 274 e 277, alguém diverge da conversão do julgamento de diligência? Alguém diverge? Não? Então, para o 274 e 277, eu vou consignar assim na ata. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas. Eu vou colocar assim, ó, em vez de preste as informações... Assim, resolvem os membros, item 274, resolvem os, que vai valer, para os itens 274 e 277, resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento de diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitados nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada a contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30 dias. Ok? Essa decisão vai valer para os itens 274 e 277. Qual que é o próximo item, Rafael? 275, presidente. Colegas, 275, o recurso é só sobre o VTN arbitrado. Até ela cite aqui, neste caso, não tem aptidão agrícola. Então, vou antecipar aqui, a questão eu volto no sentido de restabelecer o VTN declarado pelo contribuinte. A tela CIPT encontra na página 86 do processo, tá? Não tem aptidão agrícola. Ele apresentou laudo? Ele apresentou laudo, mas eu não passei por cima do laudo, nem conferi se o laudo estava na norma ou não. E no laudo, ele traz qual o valor da terra? Isso é importante para mim, pelo menos. Não, tudo bem. Eu vou pegar aqui, um minutinho. Para mim também é importante. Porque, se veja, ele declarou um valor na DITR. A fiscalização faz o arbitramento com um valor bem maior. E ele pede que seja considerado com base num laudo feito por um profissional capacitado e tal. Ele pede para que seja considerado um valor maior do que ele declarou e menor do que a Receita considerou. Eu acho que é esse que tem que ser considerado, né? E não o que está na DITR, né? Ele trouxe um laudo, ele pede, é um pedido dele, né? Eu acho que tem que ser considerado aquele que ele... Perfeitamente, porque esse laudo que respalda o que ele formou lá. Então, ele não pode formar
diferente do que está no laudo. Porque para informar aquele VT lá na declaração, o contribuinte deve ter tido algum referencial. O referencial ele traz agora, quando ele traz o VT, quando ele traz o laudo. Não é simplesmente aceitar o que foi declarado. É preciso que isso que foi declarado tenha respaldo técnico. Só se ele não apresenta um laudo, se ele só questiona o valor, mas não pede para que seja considerado. Se ele fala assim, eu quero que seja considerado o que foi declarado. Aí sim, né? Daí, agora, se ele traz um laudo com valor... Mas mesmo assim, quando ele diz... O laudo eu achei, mas talvez tem outro aqui. Mas mesmo assim, Dênio, quando ele diz considero que foi declarado, ele precisa provar porque declarou aquilo ali. Ele não tirou da cartola aquele valor. Esse valor tem que ter alguma referência técnica para estar ali. Porque assim era muito simples, né? Você colocava um valor mínimo, não precisaria nem comprovar isso quando a Receita pedisse. O laudo dele está na folha 29 a 31. Ele só discriminou a especificação do imóvel e o que é a área utilizada de produtos vegetais, reservação permanente, reserva legal e área aproveitada não utilizada. Juntou a RT e só, o comprovante de pagamento. Ele não especificou o valor, não especificou nada. Para a VTN ele não trouxe laudo, então? Não trouxe não. E o pedido dele, aliás, o recurso voluntário dele se resume a 2 parágrafos. Ele fala que na DTR ele declarou R$ 770, o valor por hectare. A Receita Federal considerou 5.392 e que, em função dessa elevada discrepância, ele pede que seja cometida diligência para a aferição do valor justo de mercado. É o recurso voluntário do contribuinte. Exatamente, ele não junta nada. Já que a tela CIT dele foi 86, não tem aptidão agrícola. Pois é, né? Esse caso aí, então, realmente... Deixa eu ver aqui. E não tem tela CIPT, tá confirmado isso. A CIPT tem, não tem aptidão agrícola. Te digo, não tem aptidão. Onde que está a tela CIPT? 86, folha 86. Só um instantinho, colegas. Realmente. Sem aptidão agrícola. Tá. Então tá, colegas. O recurso é só VTN? Só VTN. Só VTN. Colegas, em relação ao item 275 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para que seja restabelecido o valor da terra nua declarado pelo contribuinte na DITR de 2005. Alguém gostaria de comentar ou fazer mais algum comentário? É 2003 ou 2005? É 5. É 5, né? Tá. Aí veja lá depois na emenda lá, Rafael. Qual o Dani? Perdão, o 275? 275, depois veja lá. O 275 é 2003. 3? O processo 275 refere-se ao exercício 2003. 2005 a 2003. É 2003 ou 2005 esse lançamento? Está 2005, tem até 2005 aqui. Pela emenda da 2003. 2005, Rafa. A tela do CIPT é 2005. O 275? Deixa eu ver aqui o processo. Peraí, eu estou com... o processo... no processo é 2005. Peraí. Não, eu não vi errado. Deixa eu só... É bom, essas questões a gente tem que conferir bem para não dar erro. Eu estou tentando quebrando cabeça aqui com o processo e perdi algum detalhe sobre o laudo. Eu lembro que vocês falaram, mas eu estava tentando abrir e não vi. Nesse não teve, não é isso? Não. Isso.
Não teve, e o contribuinte foi intimado a trazer. E ele não traz e manda que a Receita, e sugere que a Receita baixe em diligência, sabe, essa informação. Esse tipo de eu vou falar assim, talvez já esteja antecipando o voto, mas eu acho, sabe, muito cômodo, assim, a gente está dando um pilatos, lavando as mãos, porque o contribuinte traz informa um valor mínimo, a Receita traz um valor bem maior que esse valor, não tem a Telecit, o que, em teoria, deslegitimaria o orçamento, mas, em contrapartida, é ônus do contribuinte, todas as informações que ele apresenta na DTR tem que ter respaldo em documentos técnicos. Então, no caso específico, ele é mais grave, porque a Receita pediu a apresentação do laudo, não foi apresentado o laudo. Então, como é que eu vou saber que esse valor que foi apresentado pelo contribuinte está correto? Se de uma parte o lançamento peca por não ter observado que isso é outra história, né, a questão do convênio e tal, a gente já falou isso aqui, mas, por outro lado, simplesmente aceitar uma informação sem qualquer respaldo técnico, eu acho bastante complicado, sabe? Eu já falei isso antes, e cada vez mais eu fico convicto disso. Eu acho que eu vou dar uma sugestão, que talvez não seja aceita, mas eu fico muito incomodado em aceitar simplesmente a declaração do contribuinte sem que eu possa ter condições de aferir se aquela informação está correta, só pelo fato de ter sido observado o ciclo. Eu acho que o contribuinte tem que provar que aquele valor, onde foi que ele tirou aquele valor. E a forma de se tirar é através de um laudo técnico, de avaliação do VTN, porque é muito simples, você declara o menor valor possível, não tem VTN, não tem o laudo técnico, por isso mesmo, ele vai aceitar o que o contribuinte disse, mas ele disse com base em quê? Né? Com base em que ele afirmou isso? Eu acho que eu entenderia, assim, eu vou fazer uma proposta, mas eu sei que dificilmente será aceita, até pelo funcionamento já do colegiado, e reiteradas vezes, que fosse exigido do contribuinte a apresentação do VTN, para ele comprovar aquele valor lá que ele colocou. E se ele não apresentar, Luiz? Se ele falar, eu não tenho dinheiro para pagar um técnico, um perito, não tenho como fazer. Aí fica difícil. Aí a gente vai manter o VTN arbitrado fora da lei? Fica difícil também, aí pode pedir para a Receita diligenciar junto ao município, sei lá, tem que ter uma solução, porque o que isso não se pode é você cravar uma informação que você, mesmo como jogador, você não sabe se é verdadeira. Mas a solução existe, Luiz, é fiscalização. O contribuinte ele apresentou uma declaração e foi submetido à fiscalização. Ele não comprovou, aí caberia a autoridade administrativa fiscal efetuar o lançamento com base na lei, e ela não fez. Isso. Existe a solução é fiscalização. Agora, a fiscalização, disse isso ontem e vou repetir de novo. A legalidade, a presunção de legalidade do crédito tributário perpassa para você cobrar o que é devido a quem de direito. Você tem que cobrar o que é devido de acordo com a lei. O contribuinte, me comprove aqui esse VTN que você declarou na sua declaração. Não comprovou não? Beleza, vou lançar o que é devido, com base na lei e a fiscalização. Exatamente. Afinal, quem compete com base na lei, mas todas as informações, mas todas as declarações que são prestadas, elas têm que ter, isso é primário, isso é básico em qualquer esfera tributária. Qualquer informação que você tem que dar, você tem que ter um respaldo para dizer aquilo. E eu não estou desmentindo, eu não estou desdizendo isso. Eu não estou desdizendo isso. Repito, o contribuinte declarou, é submetido a um procedimento fiscal de fiscalização para comprovar. Não comprovou, ele vai ser autuado. É o caminho natural das coisas. Agora tem que ser autuado dentro da lei. Mas você pedindo o laudo, Gregório. Ele não trouxe o laudo. Não importa. Você não apresentou não? Então vou lançar o tributo. Lance. A Receita está certa em lançar porque ele não comprovou. Agora não pode lançar errado. Só para adiantar, para atualizar a situação, de anos para cá, tem todo um controle mais firme sobre isso.
Hoje existe o controle ideal, que é o controle que faz junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e tal, que é onde tem todo baseado o mapeamento do Brasil, salvo as questões específicas. Então, se você pegar uma região X, a região é altamente produtiva, você consulta isso pelo site, tem, tá? 80% de exploração. Salvo que é um morro, um banhado, um brejo, uma área específica, que aí exige do proprietário a especificação daquela área dele. O resto é tratado de forma geral. Tá? Hoje você vai fazer uma declaração de ITR de 2015 para frente, 2016, se eu não me engano, não se admite o valor abaixo do que já tem cadastrado no Ministério. A tua declaração é rejeitada. Se você vai fazer a declaração de ITR e pega lá o teu alqueire, o teu hectare, e põe valor de 50 mil hectares, e consta na receita 70, ele tem uma margem de variável, ela rejeita a tua declaração. Tá? Você tem que provar que a tua área está em condição inferior ao que consta no sistema. Hoje, de 2015 para cá. Antigamente, essa região, essa época, 2003, 2005, se declarava o que você tinha, geralmente era o valor mínimo, os R$10 que se pagava, R$20, R$600, que é uma área considerável, grande. Tá? Então, de 2015 para cá, já mudou muito isso. Tá? Hoje está tudo mais controlado e muito mais palpável. Hoje você não consegue passar uma declaração, de ITR. Muitos têm esse problema. Se você tem gado confinado, que você aumenta o número de cabeça por hectare, como tem aquela tabela, né, Francisco, que acompanha o índice de lotação animal, muitas vezes você faz a declaração é devolvida, ela é considerada errada ou não admitida, por causa do índice de lotação que não ocupa. Aí você tem que mostrar que você faz confinamento, que você tem compra de vacina, que você tem a parte de ração, tudo isso. Então, assim, de 2015 para cá mudou muito isso, Luiz. O que passa hoje é a questão específica. Existe uma região, existe uma bacia, e existem regiões que tem alagado, que tem banhado, que tem morro, que tem pedra, e aí você tem que mostrar o porquê que não valeria aquilo que está na receita. Aí eu concordo contigo. Entendeu? Mas de 2015 para frente. Ok, então, Rafael. Colegas, só para terminar a argumentação, foi muito interessante essa informação que o Rafael trouxe. Rafael, eu acho que é o maior especialista em TR da nossa turma. Agora, só para complementar essa informação, mais recente, estava até vendo na revista Valor, que o Valor Econômico, que muitos municípios do agronegócio já estão valorando o ITR como a valoração do IPTU, você deve saber disso, né? E por conta disso, eles mesmos estão fazendo a fiscalização. Eu acho que é a grande saída para esse tipo de celeuma que a gente tem aqui. Na verdade, a atualização do sistema mais preciso. Eu recebi um e-mail aqui, desculpa, velho, mas recebi um e-mail falando de um curso que vai ter para Brasília, não sei o quê, feito pelo Ministério da Economia, para auxiliar, para ensinar e atualizar a forma de fazer a fiscalização do VTN, entendeu? Eu até mandei um e-mail para o CARF se eu podia participar, mas não tem vaga para o CARF. Então, são só para os fiscais. Adriane, mais a última coisa, prometo. Corrigindo, o processo 276 é de 2003 o exercício. Aquele outro, de fato, era o exercício de 2005, tá? O processo 275, o exercício é 2005. O processo 276, que é o próximo, que também não tem a tela CIFT, ele é de o exercício 2003. Por isso estava errado na minha emenda. Ok, então. Colegas, vamos fazer, então, a coleta dos votos do item 275 da pauta. O conselheiro relator está em relação ao item 275 da Aracruz Celulose S.A., está votando no sentido de dar provimento ao recurso para restabelecer o valor declarado pelo contribuinte na DITR de 2005. Vamos lá. Luiz, como você vota? Eu vou dirigir para atender exatamente ao recurso voluntário, que é pedido recurso voluntário, que ele pede que seja feita diligência para ferir. Não, tem que votar a diligência, então. Eu estou propondo diligência com base no recurso voluntário, que o Gregório até leu aí com a sua voz de barítono,
exatamente com relação para o contribuinte pede que seja inteligência, para que seja aferido realmente o valor. Ele pede o contribuinte, é um pedido do contribuinte, pelo que consta no recurso voluntário. Então, se ele próprio pede para que a Receita faça a diligência, eu entendo que essa informação deve ser considerada na votação. Tá. Fala, Francisco, pode falar, Francisco. Não, esse posicionamento do Luiz eu acho razoável, até porque quando é o lançamento, quando a aptidão ela não é considerada, mas o contribuinte traz e pede, trazendo laudo por valor, a gente tem aceitado aqui, já tem votado, tem aceitado, e eu acho que é razoável essa situação. Então, eu considero razoável acompanhar a diligência. Inclusive, é um pedido contribuinte, né, Francisco? Uhum. Tá. Vamos lá, então. O conselheiro Luiz está propondo a conversão de julgamento de diligência para que o contribuinte seja intimado a trazer aos autos um laudo, né, de avaliação um laudo do VTN. Não é bem assim, não é bem assim. Eu estou atendendo um pedido do contribuinte, ele está pedindo que seja baixada a diligência, ou seja, para que a Receita verifique o valor real. Ou seja... para que a Receita faça o laudo. Não é que a Receita faça o laudo. A Receita não vai fazer o laudo. A Receita tem como inferir, se essa informação não está na Receita, tem como inferir junto ao município o valor. É isso que ele está pedindo, é que seja aferido o valor real do VTN. Isso ele pede, a diligência para isso. Então, caberia aqui a Receita, de acordo com o pedido dele, a Receita verificar a veracidade da informação que ele prestou na DTR. E como é que a Receita vê isso? Vê oficiando o município ou o Estado, qual das duas entes federais que detém essa informação. É isso que ele está pedindo. O pedido é esse. Ele diz que baixe, que seja solicitado, que baixe diligência. Ele está pedindo a diligência. O próprio contribuinte está pedindo. Para que a Receita Federal reavalie o valor terra nua? Não, para que a Receita Federal proceda intimar o município, o ente federado e informe qual é o valor. Se ele não pedisse, talvez eu votasse diferente, talvez eu não propusesse essa diligência. Certo? E a Receita intime o município? Não é para intimar, né? Assim, de um ente federado para o outro, a gente não é para intimar, é para oficiar, oficiar para trazer, né, os autos. Porque assim, ele arbitrou pelo CIFT, mas com base na média das ITR. Quando ele está pedindo a Receita, intima o município. Eu achei que é uma diligência que é intimar mesmo, para dar o valor da terra que ele tem lá, né? O valor médio da terra. Mas, antes que alguma voz dissonante diga que eu estou querendo corrigir o lançamento, eu informo que esse pedido está no recurso. É um pedido do contribuinte. Então, para que a Receita oficie o município... Mas tem que votar primeiro, né, Denis? Calma, sim, tem que votar primeiro, não está finalizado. Para que a Receita Federal oficie o município a informar o valor da terra. Exatamente, o valor da terra nua, no caso, como ainda pedir, quer dizer, não sei se tem muito cuidado, né, porque pode ser que de repente não se dê o valor atual. Mas aí não importa que nós tenhamos um referencial para dizer se é verdadeiro ou não, que é informado, e principalmente para atender a um dos pedidos do recurso voluntário. Eu entendo que esse é o valor principal. Porque se não tivesse esse pedido, aí poderia realmente dar aso à interpretação de que a diligência teria
esse desvio de tentar consertar o lançamento, mas me parece que, no caso concreto aqui, há um pedido do contribuinte nesse sentido. Tá, vamos lá então. Proposta de conversão, julgamento e diligência. O Luiz está fazendo a proposta. Gregório, como que você vota em relação à diligência? Eu não acompanho a proposta, não. Eu entendo que o fato de, por se tratar de um pedido do contribuinte por si só, não justificar o pedido de diligência, ao contrário, é mais comum indeferirmos pedido de realização de diligência e perícia do que deferirmos. Já foi constatado que a forma como foi feito o arbitramento através do CIFT não obedece à legislação, e ainda que se trate de um pedido expresso do contribuinte para que o processo seja baixado em diligência, ao fim e ao cabo, o eventual resultado seria corrigir o lançamento, porque você tem que chamar o ente federado para que ele indique a aptidão agrícola do imóvel, é algo que a fiscalização deveria ter feito desde o início, uma vez que o contribuinte não tendo o valor a demonstrar o valor da terra não declarado. É só uma questão de fato, presidente. Eu detesto interromper, mas como o Gregório já votou, então é só uma questão de fato, que ele já trouxe um novo elemento aí. Na verdade, Gregório, existe a possibilidade, inclusive, dessa informação vir com um DTN menor do que ele informou, tá? Não necessariamente para piorar a situação dele, pode vir, inclusive, com um valor, um DTN inferior ao que ele informou aí. Como a gente não sabe quais são os referenciais que foram tomados, está na mais densa névoa, está com uma névoa densa, ninguém sabe exatamente o que a gente está vendo, está ouvindo palavras. O que a gente sabe é que o lançamento não foi feito de acordo com a legislação, isso a gente sabe. E a gente sabe também que o contribuinte pede para a Receita ferir o valor. Também sabemos. Entre o que ele declarou e entre o que foi arbitrado. No recurso voluntário, ele faz esse intervalo. Eu declarei 770, a Receita arbitrou em 5.300. Tem alguma coisa aí que não está batendo legal. Mas tudo bem, presidente, vamos prosseguir a votação. Desculpa as interrupções, Gregório. Porque você trouxe um fato novo, eu falei só de uma questão de fato. Mas vamos prosseguir, presidente. O doutor Gregório já expôs a sua posição, como bem abalizada, como sempre, então vamos prosseguir. Francisco, como você vota em relação à diligência? Eu acompanho a diligência porque eu entendo que o lançamento, ele não houve uma nulidade do lançamento. Ele foi feito, foi um arbitramento com base nas informações do CIFT, que a lei determina, lançar com base nas informações do CIFT. Agora, essa informação que está no CIFT, ela não está correta. Deveria ter considerado a aptidão agrícola. Então, o que muda aí é só a base do arbitramento, não foi o arbitramento em si. O arbitramento foi feito com o que está dentro do CIFT. Aí o que se está buscando é trazer a informação, adequar o que diz a lei em relação ao que está dentro do CIFT, a informação em si. Aí nesse entendimento, eu acompanho o relator, ou acompanho a diligência, a proposta de diligência. Renata, com relação à diligência? Eu também não acompanho, porque a gente tem um enunciado de súmula que diz expressamente que não se admite arbitramento que não siga aptidão agrícola, e não dá para dizer que a gente não vai estar tentando fazer com que ele corrija o lançamento, desculpa. E que, desculpa, isso é uma retórica, você dizer, não, ele foi feito com base no CIFT, a gente vai tentar fazer e trazer para dentro do CIFT aquilo que não estava no CIFT. Não, desculpa. Ok. Márcio, como você vota? Não seria. Não, o Rafael não deveria apreciar o pedido de conversão de diligência. É verdade. A proposta não é do Rafael dessa vez. Rafael, você acompanha a diligência, Luiz? Não, faço puro posicionamento do Gregório e da rede e sou contra a diligência nesse caso. Tá certo. Márcio, como você vota em relação à diligência? Eu vou votar a favor da diligência, mas é aquela história. A gente vai trazer uma informação que, se essa informação fosse trazida hoje para esse colegiado, não ia ter valia nenhuma, né? Acabaria não tendo valia nenhuma para o colegiado. A gente vai estar provocando um tumulto processual
Mas, em razão do pedido da conversão de diligência do conselheiro Luiz, dele precisar de mais informações subsídios para ter sua decisão, eu vou acompanhá-lo nesse pedido. Ok. Ana, como você vota na diligência? Eu não acompanho a diligência. Eu também não acompanho. Então, para o item 275 da pauta... Ah, tá. Não teve diligência. Agora vamos votar o voto. Você acompanha, Dene? Não, não acompanho. Tá. E no voto, o conselheiro relator ele está dando provimento ao recurso para restabelecer o valor terra nua declarado na DTR de 2005, por conta do arbitramento não ter observado a aptidão agrícola do imóvel. Vamos lá, Luiz, no voto do relator, como você acompanha? Vou divergir, presidente. E nega provimento. Ok. Gregório? Relator. Francisco? Eu acompanho o relator. Relator. Renata? Também acompanho o relator. Márcio? Relator. Ana? Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, colegas, para o item 275 da pauta da contribuinte Aracruz Celulose S.A., ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão do julgamento em diligência para que a Receita Federal, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, oficiasse o município a informar o valor da terra nua. Sendo vencidos os conselheiros Luiz, que é o autor da proposta, Francisco e Márcio. E, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer o valor terra nua declarado pelo contribuinte na DITR de 2005. Vencido o conselheiro Luiz, que negou o provimento ao recurso. É isso, né, colegas? Então tá, essa é a decisão para o item 275 da pauta da contribuinte Aracruz. Tem mais algum dessa? Tem o 276, né? O 276 é a mesma coisa desse, o exercício é o 2003 e a tela CIT consultada, que não consta a aptidão agrícola, encontra-se na folha 86. O pedido de recurso, já adiantando para o Luiz, é o mesmo do que a gente acabou de discutir no anterior, Luiz. Estou abrindo aqui o 276, colegas abram aí para vocês darem uma olhada. Esse 276 é 2003, Gregório? 2003. No anterior era 2005. Que o lançamento foi em 2007, né? Não tem. Hã? Não tem decadência. Ok. Tá. Tá. A decisão do Rafael em relação ao 276 é a mesma decisão do 275, só muda o exercício, no 275 é 2005, no 276 é 2003. Segundo o relator, o arbitramento foi feito sem ser considerada a aptidão agrícola do imóvel, e aí o conselheiro, então, está... E nesse processo aqui também não tem um laudo com valor de terra agrícola, não tem, né? Tá. Colegas, eu acredito que aqui é a mesma decisão do anterior, então, né? O Luiz, o Francisco e o Márcio entendem que seria o caso de fazer uma diligência, né? Não, mas no caso aí não precisaria mais da diligência, né? Que a gente já superou no outro, não faz mais sentido. Ah, não, é que é um outro processo, né? É um outro processo, né? É como se nesse processo você entendesse que não precisasse de diligência, entendeu? Por conta do já ser o funcionamento do colegiado, né? Então não faz sentido na tese. Mas quem olhar só esse processo vai pensar que você não entende, né? É bom que em cada processo tenha a sua decisão, né? Não. Sim, tudo bem, entendi a lógica que você quer saber. Tudo bem, pode replicar, sem problema. Tá, tudo bem, colegas, vou replicar então a mesma decisão do 275 no 277, tá? Então, no 276 vai ficar assim,
Item 276 da Aracruz Celulose S.A. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão do julgamento de diligência para que a Receita Federal oficiasse o município a informar, coloquei para informar, vou colocar a informar o valor da terra nua. Eu talvez melhore um pouco a redação nesse ponto aqui, tá? Informar o valor da terra nua, do imóvel em questão, alguma coisa assim, tá? Eu vou dar uma melhorada nessa parte só. Mas rejeitar a conversão de julgamento de diligência para que a Receita Federal, a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil oficiasse o município a informar o valor da terra nua. Sendo vencidos os conselheiros Luiz, autor da proposta, Francisco e Márcio, e, por maioria de votos, em dar provimento ao recurso voluntário para restabelecer o valor da terra nua declarado pelo contribuinte na DITR 2003. Vencido o conselheiro Luiz, que negou o provimento ao recurso. Foram todos, Rafael? Foram, né? Colegas? Foram todos. Então, tá certo. Doutor Lucas... Para facilitar até para o doutor Lucas, o 273, que era o pedido de restituição, foi negado por provimento unânime. O 274 e o 277 foi convertido em diligência para apresentar aquela CIPT que embasou o lançamento. O 275 e o 276 é o que veio a proposta de diligência feita pelo conselheiro Luiz, que foi superada e foi dado provimento por maioria para restabelecer o VTM declarado pela contribuinte. Ok, então. Então, essa é a decisão, doutor, em relação a esses processos. Tenha um bom dia e até a próxima, então. Obrigado, presidente. Obrigado, relator. Ótimo dia de trabalho. Ok. Tchau, tchau. Até mais. Colegas, então, passou um pouco das 11. Vamos fazer o nosso intervalo agora. Daqui 15 minutos a gente retoma, então. Tá bom? Janaíne e Rafael podem, então, encerrar a gravação.